Olá, mais um Na Casa do Povo no ar, o podcast da TV Câmara Campinas, que sempre bate um papo com os vereadores aqui do Legislativo Campineiro. Hoje o nosso convidado é o vereador Carmo Luiz, ele que vai contar um pouquinho pra gente nessa segunda fase do nosso podcast sobre a sua vida política. A gente lembra que na primeira fase nós conversamos sobre a vida pessoal, sobre os hobbies dos vereadores e tudo mais. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de política, até porque o vereador foi reeleito. Mas, como é de praxe, bem no comecinho do nosso podcast, eu vou fazer a minha auto e audiodescrição e também já convido o vereador a fazer. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados, com mechas loiras na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma blusa preta que tem um fundo bege, também estou com uma saia rosa. Ao meu fundo nós temos aqui o estúdio do podcast Na Casa do Povo, que é todo em preto, e uma TV com o logotipo do nosso podcast Na Casa do Povo, escrito em azul e branco. Vereador Carmo Luiz, seja bem-vindo também. Já faça, por favor, a sua auto e audiodescrição. Obrigado, Mirna, uma honra estar aqui com você mais uma vez, né? Você é um ícone aqui dentro da TV Câmara, para mim é uma honra poder participar na Casa do Povo pela segunda vez, né? E agradecer você também que nos acompanha, está na audiência aí, nos acompanha no dia a dia, e este é um privilégio, né? Uma oportunidade de podermos tratar aqui do nosso mandato. Tratamos da nossa vida no primeiro e agora do nosso mandato. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelos grisalhos, estou de barba agora, barba grisalha também, estou com uma camisa branca, cobrindo uma camisa marrom, uma camiseta marrom, estou de calça jeans e nesse estúdio maravilhoso aqui, sendo entrevistado pela Mirna Abreu. Obrigado. Ô Carmo, eu acho que eu nunca falei aqui no podcast, mas é importante lembrar que eu já te entrevistava quando você era líder comunitário lá na região de Viracopos. Lembra daquela época da desapropriação? Sim. E você tinha lá um pessoal que estava junto nessa luta. Então faz tempo que a gente se conhece, né? Pensando, né, em todas essas vezes que eu, como jornalista, cobria o tema. Na época era a questão da desapropriação para a expansão do aeroporto de Viracopos. Do aeroporto, né? de Viracopos. Hoje você está em qual mandato? Conta pra gente. Estou no terceiro mandato e vou agora adentrar no ano de 2025 para o quarto mandato, reeleito agora em 2024 com 5.479 votos. Aproveitar e agradecer, né? Você que nos acompanhou, acreditou no nosso trabalho, quando na verdade, né, quantas lutas, quantas batalhas, como a Mirna acabou de dizer, muitos anos de luta, muitas derrotas, momentos de guerra, de luta, mas também momentos de glória, e agora nós temos que agradecer a todos aqueles que acreditaram no trabalho, né, Mirna? Obrigado. E essa eleição, ela teve algum gostinho diferente? Até porque quando a gente conversou com todos os parlamentares sobre a eleição de 2020... A gente estava em pandemia, foi novidade para todo mundo, o jeito de fazer campanha, o jeito de tomar posse também, né, que foi uma maneira online, e alguns vereadores só que na hora de expressar o seu voto, por exemplo, na mesa diretora, é que vinha até o plenário, fora isso, cada um ficou no gabinete. E agora, como que ficou essa eleição de 2024 e essa expectativa para a próxima legislatura? Então, Mirna, na verdade, quando foi uma eleição diferente por diferentes aspectos. Um dos aspectos foi a pandemia, porque durante a pandemia, a eleição de 2020 acho que foi uma das mais difíceis que tivemos na nossa vida, com medo, né? A gente ia para a rua e voltava para casa com medo de trazer doença para dentro de casa ou até mesmo sucumbir diante da tragédia que estávamos vivendo. E junto com isso também nós tivemos a tragédia política, porque no ano de 2020 nós tínhamos conseguido o projeto de lei que asfaltava muitos bairros da cidade de Campinas, 13 bairros da cidade de Campinas, depois passou para 16 bairros, só que, e todo o projeto percorreu seu trâmite legal aqui na Câmara Municipal. Que é o Meu Bairro Bem Melhor? Que é o Meu Bairro Bem Melhor, Tá. que foi lá em 2019. Então, quando nós terminamos o ano de 2019, nós terminamos como vitoriosos, ou seja, nós conseguimos o projeto, encaminhamos o projeto, conseguimos a verba, ou seja, já estava tudo certo para que os bancos depositassem quase 270 milhões de reais que seriam feitos a esses bairros. Só que quando chegamos no final do ano,
próximo do final do ano, nós tivemos uma pandemia, começou uma epidemia. Inclusive eu estava de férias, eu estava na Europa, eu recebi uma ligação do prefeito Jonas Donizete na época, e ele dizia, olha, estou ligando para avisar, eu acho que ligou para todos os vereadores que tinham interesse, né, grande nesse importante projeto, eu estou avisando que os bancos pediram um adiamento do pregão. E eu até comentei, prefeito, quem esperou tantos anos, o que é um mês a mais, né? Só que quando eu voltei para o Brasil, nós soubemos que não era só um mês. Não era só um mês, foram muitos e muitos meses que se transformaram em anos a nossa vida. E né? naquele momento teve que dar satisfação para muita gente que estava ali acreditando. Eles acreditaram a vida toda, lutaram, nos acompanharam nas batalhas, viram que tudo tinha corrido bem, estava tudo certo, só que não acreditavam que uma epidemia, que ainda não era uma pandemia, os bancos fechariam as portas e deixariam a negociação para pós-epidemia. Só que com isso os sonhos de milhares de pessoas foram juntos, os nossos também, e quando eu ia para a rua eu tinha que não agradecer, tinha que dar explicações, e num momento ainda muito crucial, e uma das maiores também ausências de na urna, né? Principalmente das pessoas mais velhas, que são assim, majoritariamente os meus eleitores. É claro que nesta eleição nós aí buscamos os jovens para explicar para eles o nosso projeto, para eles entenderem também o projeto tanto localmente quanto para a cidade de Campinas, mas a eleição de 2020 foi uma das mais difíceis da história da vida de qualquer, eu acho que de todos os políticos que passaram, e na minha vida foi muito mesmo, que foi uma das votações mais duras e cruéis que eu tive, mas pela permissão de Deus, voltei para casa, continuamos o projeto, e em 2023 nós começamos a construção de 16, o asfaltamento, levando dignidade humana. Eu lembro que no início, quando a gente fazia as coberturas, Carmo, você tinha muito requerimento, muita indicação de asfaltar, pelo menos a Rua do Ônibus no início. Lembra que a gente fez algumas câmaras nas ruas sobre isso, né? Isso mesmo. E hoje, como que está tudo isso resolvido? Então, na verdade, eu acordei um pouco. Eu, quando cheguei na Câmara Municipal, eu achei que conseguiria. Tá. Nós vamos asfaltar tudo, nós vamos resolver todos os problemas. Lá na região dos Amarais, onde eu fui criado, uma das regiões assim muito carentes, em que precisava de infraestrutura demais, que já era uma luta desde a minha juventude, o sonho, né, de ver aquilo desenvolvido. E participamos de todo o processo, vimos as escolas nascerem, vimos o asfaltamento do Vila Esperança, o asfaltamento do Campinho. Só que, assim, era um projeto já de quase 12 anos que vinham, 16 anos que vinham sendo lutados. Teve uma pausa com os acontecimentos do Doutor Hélio. E no caso de muitos bairros da cidade de Campinas, como é o caso do Parque dos Pomares, o Bosque das Palmeiras, que não foi asfaltado até hoje. Lá em Barão, né? Lá em Barão. O caso do Campo Belo 1, 2 e 3, que era um bairro de 50 anos. O caso do Vila Palmeiras, que a população quase me mata, porque era um bairro de 60 anos. O Campo Belo, eu estive esses dias lá, que a gente fez um programa Ser Empreendedor com uma cabeleireira lá da região. A gente tá em obra aquela região, totalmente, né? Mas é por obra. Conta da Santos Dumont, não é isso? De tudo, não. É de tudo mesmo? É de tudo, vai acontecer tudo. Lá está tendo um investimento de quase 250 milhões de reais. Entendi. No total. Agora, hoje, em se tratando da região, especificamente da região, são 250 milhões. O investimento nos asfaltos da cidade de Campinas são quase 170 milhões de reais. Então, para gente que muitas vezes não acompanha, não mora na região do Campo Belo e não entende, e tem que passar por ali, até porque tem muitos desvios, a gente vai acompanhando ali. O que está acontecendo na principal é a obra da Santos Dumont. Não, é a obra da rodovia Miguel Melhado Campos. Da Miguel Melhado, que é do Estado. Que é do Estado. Agora, o que está acontecendo dentro do bairro é prefeitura. Não tem nada a ver com a obra principal. Nada a ver com a obra principal. Nos bairros, esses dois bairros que estão margeando, o Campo Belo 1 e 2 e o 3, são quase 43 milhões de investimento em infraestrutura. Já no Vila Palmeiras são mais 32 milhões de investimentos. Hoje eu estive lá, de investimento em
drenagem, né? A drenagem de água e asfalto. E hoje também visitamos uma obra muito legal que é a Lorival de Almeida, a Estevão Guedes e a Jerônimo Mendonça, uma avenida que infelizmente ela foi licitada em 2023, mas a empresa que ganhou pisou na bola com todos nós, acabou falindo, acabou quebrando, né? E atrapalhou a nossa vida, mas a prefeitura se reorganizou, refez a licitação, manteve o projeto e hoje nós estivemos lá e ela está de vento em popa e as coisas têm acontecido não apenas na região sul, né, mas também em toda a cidade de Campinas, na região sul também. Já aproveitando, né, dá mais uma notícia, nós temos a Ponte do Filipão, é um projeto de quase 30 anos que essa ponte caiu, o povo ficou abandonado, ilhado no Nossa Senhora de Lourdes, e eu quero dizer para vocês que tudo que nós prometemos, tudo aquilo que foi lutado, nós vamos continuar cobrando o governo municipal e se Deus quiser ainda neste ano, nós vamos conseguir levar para a população a licitação desta ponte que é aguardada há muitos anos. Vereador, eu acho importante o senhor falar dessa questão de cobrar o executivo, porque às vezes há uma confusão, pelo menos quando eu converso com a maioria dos parlamentares, muitas vezes o munícipe cobra como se fosse o vereador que fosse executar a obra, ou seja, ele que vai contratar. Por que não fez a obra tal? Exatamente. Por que não foi lá e fez tal coisa? Como que é essa questão de lembrar que o vereador, ele faz o pedido, mas quem finaliza, quem tem a caneta no final é o executivo. Exatamente. Aliás, é o grande problema que a gente enfrenta. Eu enfrento muito esse problema na região sul, que é uma das regiões mais carentes sem infraestrutura da cidade. E a única referência política que o cidadão tem é o vereador, porque o vereador está na rua, o vereador hoje mesmo eu almocei lá no Jardim São Domingos, num restaurante simplesinho, não teve nenhuma cobrança no restaurante, mas normalmente tem. A pessoa me encontra, olha, tem que melhorar isso, tem que fazer aquilo. Então é importante ressaltar, o vereador não é o prefeito. O vereador, ele fiscaliza as obras, o orçamento, por que não investiu ou por que está sendo feito daquela forma. A demanda do cidadão, nós somos a voz do cidadão. Só que é importante isso que você falou, Mirna, nós não executamos. Quando precisa cortar uma árvore, nós não pegamos a motosserra, vamos lá e cortamos. Ou liga para a empresa e fala para a empresa, vai lá, aqui. Isso, não, né? Ela tem que passar, é feita uma indicação, essa indicação vai para a secretaria ordena aos seus diretores, seus departamentos, seus engenheiros, que vão até o local e tomam a decisão. E Campinas é uma cidade com mais de 1.200.000 habitantes, ou seja, nós crescemos muito, é claro que precisa de mais investimentos em infraestrutura, em zeladoria, mas com tudo isso nós estamos avançando, nossa cidade é maravilhosa. Esses meses de chuva agora atrapalham bastante, porque são muitas árvores, galhos, o mato que cresce, mas pode ter certeza que todas as demandas que chegarem até a gente, o nosso gabinete estará à disposição para indicar o prefeito para que execute. E faça o melhor para nós, né? Carmo, você já deve ter dito isso inúmeras vezes, mas quem não assistiu ainda na Casa do Povo, em que o vereador fala da primeira... na primeira fase do nosso podcast sobre a vida pessoal, agora sobre a vida política. Quando você foi eleito pela primeira vez, e tem pessoas que eu já vi que ainda te chamam assim, Carmo da Farmácia. Por que era Carmo da Farmácia? Por que agora é Carmo Luiz? Explica um pouquinho dessa história pra gente. Então, a farmácia, eu nasci dentro dela, né? Eu nasci... minha família toda é de farmácia. Você é farmacêutico? Não sou farmacêutico. Tá. Eu não consegui me formar em farmácia. Eu fiquei bravo. Com 22 anos eu olhava para minha família. Eu acabei me formando em administração. Eu fiquei bravo com a farmácia porque eu olhava para minha família e vi o sofrimento deles. E farmácia era uma coisa muito antigamente, né? Na década de 70 na década de 80, eu cheguei na farmácia menino. Eu comecei no balcão, era menininho, atrás do balcão, limpando prateleira. Só que quando aos 22, 23 anos eu já estava estudando, eu via o sofrimento, sábado, domingo, feriado, dia santo, sábado, domingo, feriado, abria a farmácia às 7 da manhã, fechava às 8 da noite, e eu via tudo aquilo, eu falava, cara, eu não quero isso para minha vida, mas não teve jeito, foi o que aconteceu, eu acabei montando a minha primeira farmácia aos 17, depois eu montei mais lojas, a minha primeira loja em Campinas, na região do Campo Belo, eu estava com 27 anos quando eu montei, chegamos a ter 13 lojas,
Então, assim, a farmácia ela faz parte da minha história. Por isso todo mundo te chamava de Carmo da Farmácia. Carmo da Farmácia, onde eu estava, era a minha referência. E por que você decidiu, no meio desse trajeto político, ser chamado de Carmo Luiz, né? Porque antes a gente escrevia que é Carmo da Farmácia. A farmácia, o que aconteceu? Quando eu me tornei vereador, eu achei que eu conseguia tocar todas as farmácias com a quantidade de funcionários e a política. E eu tinha mais outros projetos. Aliás, eu tenho outros projetos. Você é empreendedor, Eu sou empreendedor. E assim, eu achei que eu dava conta de fazer tudo, eu achei que dava tempo de fazer. Só que com o passar dos anos eu fui percebendo que cada vez eu estava me desgastando, me envelhecendo muito, trabalhando demais, e aí eu tive uma proposta de vender as farmácias. Eu vendi todas de uma vez, vendi todas as farmácias de uma vez e não tinha mais. Eu tenho os prédios sim, mas as farmácias mudaram de nome. O negócio, né? O negócio. Então assim, não é mais a minha propriedade, não é mais o meu trabalho, eu não tenho. Sou conhecido ainda como Carmo da Farmácia lá na região de Viracopos, mas eu não tenho mais farmácia. Aí quando chegaram em mim, e as farmácias? Não tenho mais. E aí começou o Carmo Luiz, que é o meu nome, né? Carmo Luiz, e é Carmo Luiz e não tenho mais farmácia. Tenho vontade de voltar. Às vezes eu vou comprar nas farmácias, em alguma farmácia que era minha, essa semana eu fui, e dá vontade, né? Da lembrança, da saudade, mas eu não tenho mais farmácia. Agora eu tenho outros empreendimentos. Nós temos pet shop hoje e vereador, lá no Campo sou Belo vereador, mesmo? Lá no São Domingos e no Fernanda. É um mercado em ascensão, né? Essa questão do pet shop, não é? É um mercado em ascensão. Aliás, é um mercado muito gostoso, né? Você lida, o seu cliente, é claro, né? Mas o seu cliente tem muito carinho com o pet dele. É normal, é uma delícia lidar com eles, a forma como são tratados, e um mercado que vem crescendo de forma bem acentuada. Tem até plano de saúde para. Hoje tem de tudo, né? É. A gente vê entrevistas empreendedoras que fazem roupinhas para o cachorro. Então, como você disse, esse carinho é o que também movimenta a economia. Movimenta. É muito legal e é um mercado que vai crescer mais. Nós temos aí esta capacidade, né? E especialmente na região do aeroporto de Viracopos, onde eu cheguei, eu tinha 27 anos e começamos lá um projeto, era um sonho que nós tínhamos de transformar aquela região como vetor de crescimento o Aeroporto Internacional de Viracopos, que também tinha um sonho de que ele crescesse. E aconteceu, o aeroporto acabou sendo relicitado, ou melhor, licitado pela primeira vez, será relicitado agora de novo, e toda aquela explosão, né, todo aquele crescimento daquela região aconteceu. Atrasamos, infelizmente, em função da história da cidade, da política da cidade, atrasamos, já era atrasado. Teve que refazer a rota, Carmo, daquelas desapropriações que inicialmente estava previsto, depois o aeroporto voltou atrás, negociou, como que está isso? Então, na verdade, o que aconteceu em 1986, mais ou menos, foi que... Desculpa, não, 96. Nessa segunda expansão agora que nessa segunda. Falando, Então, toda a desapropriação do aeroporto de Viracopos, ela está em andamento, ela está acontecendo. Só que todo aquele processo antigo, em que ela ultrapassava Santos Dumont e atingia as comunidades do Campo Belo, do Cidade Singer, todas aquelas comunidades, esse projeto, ele acabou, ele não existe mais. Entendi. Foi feito um novo decreto, essa desapropriação vai da rodovia Santos Dumont até a divisa com Indaiatuba e quase lá chegando no Itajaí. Então é um dos maiores aeroportos da América Latina em tamanho físico, em tamanho de espaço, que está num processo constante de desapropriação, né? O aeroporto, infelizmente, ele sofreu muito com a crise de 2013, um momento muito duro que aconteceu, que deu um nocaute muito forte, retomou a sua grandeza agora na pandemia, se tornando um dos aeroportos mais importantes de cargas do mundo, praticamente do mundo, e agora nós estamos num processo de relicitação e que a continuidade das duas pistas importantes que teremos. Nós temos uma pista hoje, apenas uma pista para um aeroporto dessa importância. Já temos o projeto de uma segunda pista que está bem avançado com as suas desapropriações, pagamentos e a possibilidade de um futuro, dentro de 10 anos, a construção de uma terceira grande pista
para transformar o aeroporto naquilo que ele pretende ser. Mas nenhum tipo de desapropriação mais foi necessária, pelo menos os que atinjam as populações da região de Viracopos e no fundo também, Vila Princesa, aqueles bairros ali do fundo, atrás do Jardim Planalto, tudo que tinha que ser movido já foi e o crescimento do aeroporto está pronto para acontecer. A gente sabe que a Câmara de Campinas teve uma participação importante, inclusive, na questão da Miguel Melhado. E você, desde o começo, a gente lembra que você sempre estava lá em reunião com os órgãos, né, e também com a concessionária e tudo mais. Qual que é a sensação que você tem, apesar da gente saber que nesse momento de obra todo mundo tem que ter bastante paciência, mas qual é a sensação que você tem depois de tantos anos? Parece que aquilo tá indo, né? Como que é isso para você? Aconteceu, né? É. Mirna, eu sou do tempo lá na Miguel Melhado, eu deveria ter vergonha de falar, mas eu ajudei a colocar fogo em pneus para poder chamar a atenção do Estado, porque ninguém queria fazer nada, nunca ligaram, sempre foi uma região que ficou isolada, ninguém queria que desenvolvesse. O aeroporto em si, né, só aconteceu depois de muita briga, depois de muita luta, porque eles queriam construir até aeroportos em outras cidades, como Sorocaba, aumentar outros aeroportos, mas não dar atenção para Campinas. Mas aconteceu o aeroporto de Viracopos e junto com o aeroporto de Viracopos nós conseguimos a ligação do Rodoanel entre a rodovia dos Bandeirantes e a rodovia Miguel Melhado Campos. Então foi um avanço muito grande que aconteceu, foi entregue à população no ano de 2022, se eu não me engano, e a partir disso nós continuamos batalhando, nos unimos, inclusive com os moradores, com administradores da cidade de Vinhedo, deputados, como você mesmo disse, né? Quantas reuniões nós tivemos na Artesp, no DR, em Brasília, e felizmente levamos ao governador, né? Eu acho que você participou disso, entregamos na mão dos governadores, pedindo que isso acontecesse, e felizmente no governo anterior a esse foi entregue o projeto, nesse agora está sendo, o andamento da obra está indo muito bem e são quase 110 milhões de investimento que vai levar dignidade humana, vai levar beleza, né? Porque era uma região, como ela ficou muito abandonada, infelizmente ficou atrasada demais e nós estamos vencendo. É claro, temos muitos obstáculos, tem muita gente que precisa ser removida, realocada, precisa a feira, né? A feira deu tudo certo, nós conseguimos transformar aquela feirinha tão tímida quando começou, depois daquela feira monstruosa, apareceu um Frankenstein desorganizada, numa feira super organizada. Inclusive tem um projeto seu sobre isso, não tem? Sobre a feira? Temos um projeto para transformar a feira como patrimônio imaterial da cidade de Campinas. Uau. Então, assim, nós estamos trabalhando muito fortes. Nós vamos levar um terminal agora na porta da feira, vai ter um terminal de ônibus que será o terminal principal ali do aeroporto de Viracopos, dos trabalhadores, dos usuários do aeroporto de Viracopos e da população do entorno do aeroporto de Viracopos, desde o Planalto, Nova América, Nova Mercedes não, Nova América e a região do Cidade Singer, Campo Belo, Palmeiras e o próprio aeroporto. Então vai ser uma grande explosão. Aproveitando, nós estamos tendo um espaço muito legal lá, que vai ficar melhor, nós vamos melhorar ele cada vez mais com parcerias, e já aproveitando o podcast, convidar a Azul, convidar outras instituições que são trabalhadoras dentro do aeroporto, de empresas de logística. Nós vamos transformar aquela cabeceira ali num dos maiores pontos de visão, né? De visualização de aeronaves. É muito lindo. Famílias, algumas semanas, nós visualizamos 50 carros, todos com máquinas na mão, câmeras, binóculos, todos eles assistindo a subida e a descida das aeronaves, o que... Um futuro ponto turístico, então. Um futuro ponto turístico com uma feira maravilhosa e com infraestrutura. Então eu acho que é o grande momento da região do aeroporto de Viracopos, do próprio aeroporto, e assim... Também, aproveitando aqui, né, nós vamos transformar, vamos trabalhar agora para transformar a região de Viracopos e a região de São José em 2 novos distritos da cidade de Campinas. Distrito de Viracopos... Hoje lá é distrito do Ouro Verde ou lá não é considerado não é nada, nenhum dos dois. Região do Campo Belo. Região do Campo Belo e região do São José. Tá. Então nós vamos trabalhar nas 2 regiões, nós entramos com um projeto de lei, vamos trabalhar, é um trâmite muito grande, é um trabalho muito grande, já vamos começar assim que começar o ano, já vamos começar a organizar, tem que passar por um
por um plebiscito, tem que ser votado aqui como na cidade de Campinas. Como nós tivemos lá em 2014 do Campo Grande e Ouro Verde. Exatamente. E qual que é a importância da gente pensar nessas duas regiões serem transformadas em distritos? O tamanho, né? Porque são quase, nas nossas contas que nós fizemos, são quase 220, 250 mil habitantes nestas regiões todas, porque pega dentro do nosso projeto, nós pegamos como referência a Avenida das Amoreiras, passando pela rodovia Santos Dumont, passando pela rodovia Magalhães Teixeira, que é o Rodoanel, chegando na divisa com Valinhos. Esse é o tamanho. Tendo a rodovia Anhanguera como limite, Anhanguera, Santos Dumont, Rodoanel. Todas elas passam até chegar na divisa com Indaiatuba, ultrapassando a região do Campo Belo. Então é uma região muito grande e que não tem nada. Ou seja, a regional do Campo Belo é a regional 15. Ela tem uma patrol, uma máquina, um caminhão. Ela tem o tamanho de Vinhedo. Não agora, acho que Vinhedo está maior. Mas se você for na cidade de Vinhedo... Quase o tamanho de um município. Ela é maior que muitos municípios. São 60 mil habitantes. 62, 63 mil habitantes. Dentro, ela tem uma máquina. Ela tem um caminhão. Então nós precisamos de uma subprefeitura. Outra coisa, qualquer pessoa que dependa de saúde, ou ela depende das UBSs que estão superlotadas, ou a gente tem que construir um hospital para estas comunidades. Já no São José nós temos a UPA e temos um posto de saúde maravilhoso. Só que ele sobrecarrega porque ele atende toda essa região também. Ele atende o Campo Belo também? Atende o Campo Belo também. A UPA, qualquer pessoa que precise de um atendimento médico de emergência é a UPA, é o único mais próximo. Aí mais longe tem o Ouro Verde e o Mário Gatti. Então este é o projeto, levar bancos, levar cartórios, levar uma subprefeitura, ser visto e não depender das regionais. O caso do São José, ele depende da regional do São Bernardo. São 120 bairros que eles fazem. E bairros, entre eles, os mais carentes. Osiel, Monte Cristo, Jardim do Lago, Gleba B, Nossa Senhora de Lourdes, são bairros carentes, vamos dizer ali, Santos Dumont. Então, qual é a nossa proposta? É transformar em distrito. E ao transformar em distrito, levar infraestrutura para esta população que ficou, se você olhar, veja bem, distrito de Sousas, distrito de Barão, distrito de Nova Aparecida, distrito de Ouro Verde, distrito de Campo Grande, distrito de Ouro Verde. Aí você vê o que aconteceu em cada um desses distritos. Sim. Ficaram de fora distrito dos Amarais, que não existe. Sim. Eu fiz um pedido, está se desenvolvendo e precisa se desenvolver mais, e distrito de São José e distrito de Viracopos. Eu acredito que nós fechamos a cidade em distritos, conseguimos fazer uma gestão melhor e a cidade cresce como um todo, né? Porque parece nós que a gente está pensando naquela antiga macrozona, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Uma redistribuição administrativa, organização e suporte, porque uma das últimas regiões que ficou sem suporte, ou está sem suporte, ou que é muito carente de equipamentos públicos, que não para de crescer, é a região do São José e a região do Campo Belo. Então é a vez dela. Também estamos vendo aí uma luta muito antiga. É claro que tem mais vereadores, e a gente agradece também a luta dos vereadores, pela duplicação, pelas marginais da rodovia Santos Dumont, que eu acho que vai trazer uma qualidade de vida. E eu luto muito, Mirna, demais. Acredito nesse sonho. Tem muito de levar um modal ligando aqui a Estação Cultura pela rodovia Santos Dumont, atendendo todas as comunidades, vamos dizer, todas, Telespe, Maria Rosa, Itatinga, São Paulo, todas, São José, todas as comunidades até chegar no aeroporto de Viracopos, inclusive dando suporte para parte do fundo do Jardim Planalto, para todo aquele local. Então nós acreditamos que o desenvolvimento da cidade de Campinas na região sul e sudeste está de vento em popa, e felizmente eu fui reeleito pela confiança de muitos amigos e continuo assumindo o compromisso de batalhar pelo crescimento da nossa cidade, pela dignidade humana através do direito público na nossa cidade, e especialmente a região sul de Campinas. Quando a gente fala nessa dignidade, a gente não pode esquecer de falar de educação, né? E o vereador, ele sempre também atuou nessa questão, inclusive
olha, a gente precisa fazer com que a população daquela região não precise exatamente sair do Campo Belo, do Fernanda, do Domingos, para fazer, por exemplo, um curso de qualificação profissional. Isso. Como tá? O pessoal tá indo, tá participando, porque às vezes a gente vai em algum bairro, olha, tem o equipamento, mas às vezes a população não vai. A população parece que fica meio com medo, ou às vezes não tem informação. O Ceprocamp lá no Campo Belo, como tá? Tá indo bem. O Ceprocamp está indo bem. Nós formamos aí agora, antes da eleição, 52 meninas na área de logística, administração. Aliás, um curso dado em parceria com o Sindicato dos Aeroportuários. Das 52 meninas, 48% delas foram contratadas, já saíram contratadas. Então o Ceprocamp foi um marco, um diferencial numa das regiões mais carentes da cidade, com o menor IDEB, o maior índice de violência contra a criança, contra a mulher, contra o adolescente, o maior índice de gravidez na adolescência, todo tipo de análise de avaliação, ela não é boa, ela é ruim. E o Ceprocamp ele veio como um facho de luz dentro da comunidade, trazendo a primeira, gente pensa, que nem você falou, olha, fez em parceria com uma empresa de logística. De certa forma, usar como parceiro as próprias empresas ali da região para formar e qualificar as pessoas que estão ali. Esse encontro é o ideal. É o ideal, é o que nós sonhamos, né? Que as empresas comecem. Porque assim, nós tivemos durante bastante tempo muita marginalização. Até porque o lugar é difícil realmente, sim, as condições, né? Quando eu entrei como vereador, Mirna, você vai lembrar disso, nós fizemos uma das gestões, né, um grande trabalho. Nós tínhamos esgoto correndo a céu aberto o tempo todo, em todas as ruas, em todos os lugares. Quando em 2013 eu me elegi, em 2015 nós conseguimos entregar para a população 15 mil novas ligações de esgoto. Então começou lá atrás esse projeto, foi diminuindo aquele preconceito. O saneamento básico é tudo. É, né? Tudo, foi diminuindo o preconceito, foram percebendo, as pessoas, os empresários foram percebendo o quão importante é aquele território, especialmente para quem trabalha e vive naquela região, e hoje nós estamos tendo aí parcerias do aeroporto, hoje nós estamos conseguindo, muito timidamente ainda, mas nós estamos vendo a aproximação de grandes empresas atendendo dentro da população. Se a formação vai nesse sentido, ajuda muito, né, Carmo? Ajuda. E a proposta é isso, a nossa proposta é que o cidadão trabalhe próximo de onde ele viva. Então é esse nosso sonho, nós acreditamos nisso, o Ceprocamp foi o primeiro passo, nós entregamos também a pedido da prefeitura, né? Eu falo que nós, porque eu lutei pra caramba, né? Mas quem fez foi o prefeito, é importante ressaltar, mas mais uma creche das 16 que Campinas construiu. No Espaço do Amanhã. No Espaço do Amanhã, no meio do Jardim Itaguaçu, um dos lugares mais carentes da região metropolitana de Campinas, foi colocado um oásis no meio daquela comunidade. E nesta semana passada eu estive com o secretário de Educação, Tadeu Jorge, e nós vamos lutar e vamos entregar mais uma super creche que será fora do padrão, mais uma escola de ensino fundamental que só de área construída ela terá 7 mil metros quadrados, com quase 15 mil metros de terreno, com áreas de lazer, será a coisa mais linda do mundo. E nós também estamos batalhando junto com o governador do estado, desapropriando uma área que será entregue ao governador para construir uma escola de 1.000 alunos em horário integral dentro da região do aeroporto de Viracopos. Então vai ser uma grande alavancagem, vai ser o resgate. É claro que perdemos muitas gerações, mas será o resgate dessas gerações, e nós vamos, através da educação, que é o mais importante, né? A educação, a cultura, o esporte, conseguir resgatar muitas vidas, se Deus quiser. Agora, Carmo, nos últimos anos a Câmara tem uma importante ferramenta que são as emendas impositivas, né? A gente teve essa primeira experiência em 2023, 2024 e agora vamos ter uma nova experiência em 2025. Hoje, durante a gravação desse programa, ainda antes da votação do mérito da Lei Orçamentária de 2025. Dá para adiantar algumas emendas impositivas para o ano que vem? Dá sim. Nós estamos aí com alguns projetos. Nós tivemos aí
nessas emendas impositivas algumas oportunidades, né? Oportunizamos aí colaborar com algumas instituições, entre elas o Eufratem, né? Que foi uma escola de filosofia, aliás, parabenizar o Paulo Zabel, o Menge, né? Pelo trabalho que fazem ali na região do São José e também na base do Vila Palmeiras, e pudemos ajudar. Nós também ajudamos ali na região do Campo Belo, instituições ali dentro do Campo Belo, oferecendo ajuda mesmo para compra de equipamentos. Então, assim, vamos voltar a fazê-lo, vamos analisar outras instituições e colaborar, né? É pouquinho, mas ajuda bastante. Muda toda ali também a estrutura do entorno, né? Com criança. O Eufratem faz também uma formação com as mulheres, não tem? Mulheres, eles têm um trabalho maravilhoso. Trabalho e renda. Trabalho de base extraordinário. A gente fez uma gravação, inclusive você pode acompanhar lá no YouTube. O programa Mãos Solidárias, você digita lá Mãos Solidárias Eufratem, tem aí uma amostra do trabalho bem legal que elas fazem. Aliás, aproveito para ensejar, né? Redizer. É um trabalho lindo, maravilhoso que vem sendo feito e nós estamos colaborando. Também em outros campos nós fizemos bastante indicação para compra de equipamentos nos postos de saúde, especialmente da região sul, ar-condicionado, material, mesas, material, móveis, né? Sim. Fizemos também uma indicação para atendimento de frente, né? Ou seja, na recepção, no acolhimento desses postos de saúde. Infelizmente, ainda não aconteceu, mas nós estamos cobrando a Secretaria de Saúde e fizemos também uma grande emenda, nos juntamos em mais vereadores. Nesta foi eu e o Igor Diego, juntamos nossas forças, juntamos o nosso dinheiro. Eu consegui mais uma emenda de 500 mil do deputado Hélio Zanata e mandamos para a Casa de Saúde. E nós estamos agora, já está acontecendo um dos maiores mutirões de catarata, de cirurgia de catarata. A nossa fila de catarata depois da pandemia já vinha, mas estava acontecendo, mas como as cirurgias eletivas foram todas suspensas durante a pandemia, nós estávamos com uma fila, estávamos porque está diminuindo a partir há um mês e meio atrás, nós começamos essas cirurgias, mas a quantidade eram 2.500 cirurgias. Então nós trabalhamos firmes, estamos muito felizes porque é muito legal você ver a pessoa que está sem esperança, porque está na fila já há muitos anos e de repente ela é chamada e ela sai enxergando praticamente. Então é muito bom, é um trabalho maravilhoso e que as emendas impositivas têm oferecido essa oportunidade. Nós não tínhamos, né, de escolher o que deveria ser feito, escolher o que pode ser feito. E dessa forma nós escolhemos. De novo, nós vamos continuar esse trabalho, vamos fazer grandes mutirões, entre eles o de varizes também, que é um grande problema social. As mulheres sofrem muito e muitas vezes vai ficando para o fim da fila. Então nós vamos trabalhar nisso daí, dentro do que for possível, para que nós tenhamos hospitais de qualidade, como é o caso da Casa de Saúde, que é um hospital referência, é um hospital particular que farão todas as cirurgias aí que estão atrasadas. Então vale a pena. Também indicamos para fazer praças, né, colocar equipamentos públicos. Eu indiquei para fazer uma pista de skate. Vamos indicar mais, vamos fazer outros trabalhos. Então tem sim, muito trabalho em andamento. Eu só acho muito pouco o valor, né, dentro da quantidade de coisas que são necessárias. Mas em tudo dai graças. É muito importante porque de uma forma ou de outra a gente tem conseguido chegar em alguns pontos e locais que os serviços públicos, a depender da verba do serviço público, não chegaríamos. Para as emendas impositivas de 2025, tem algum destaque, Carmo? O destaque são as cirurgias. Eu vou analisar a continuidade dessa parceria com a Casa de Saúde. Eu achei muito legal. Nós tivemos muita dificuldade com a Secretaria de Saúde, com a Vigilância Sanitária. É claro que é fundamental tê-lo, todo o cuidado, todo o zelo, né, com o dinheiro público e com a vida das pessoas. Mas nós vamos continuar, nós vamos investir uma quantidade muito boa da emenda impositiva em saúde, em cirurgias. Você mencionou que uma das emendas o seu gabinete está acompanhando, porque ela ainda, né, não saiu do papel. Como que funciona isso? Por exemplo, a emenda impositiva ela tem um prazo para ela acontecer, e se ela não acontecer, o que acontece na prática? Então, na verdade, ela tem um prazo para acontecer, esse dinheiro volta para o caixa da prefeitura e
não perde. Mas a prefeitura ela tem que se justificar porque não fez aquilo que foi determinado pela emenda ou não? Ela só volta o caixa tem que e justificar, tá tudo bem. ela tem que justificar, ela dá uma justificativa que você não considera plausível, como é o caso da Secretaria de Esportes, por exemplo. Nós investimos, nós mandamos quase R$400 mil para a Secretaria de Esportes. Ela não conseguiu fazer, conseguiu gastar. Nós tivemos a felicidade de, antes de vencer nessa anterior, fazer um acordo com o vereador Igor Diego, que ele queria fazer um parque molhado lá na região do Campo Grande. O que é parque molhado? Parque molhado é uma coisa maravilhosa que eu vou tentar fazer um também na região do aeroporto e um no São José. É um espaço onde é muito lindo, tem brinquedos que jorram água que sai do chão. Naquele modelo do novo parque lá do Taquaral. Exatamente, Entendi. no novo parque do Taquaral. Ele está fazendo um lindo lá no Campo Grande, e aí precisava de uma parte, aí nós usamos o dinheiro da Secretaria de Esportes para dar suporte ao projeto que ele estava tentando implantar. Até porque é vereador da cidade toda, né? É vereador da cidade toda, exatamente. A gente tem que colaborar onde for possível, Isso né? mesmo. E ao ver um projeto tão lindo como esse, e o dinheiro não ia ser usado, é claro que seria usado em outra pasta, porque o dinheiro não perde, o dinheiro ele tem a sua ali, né, a sua fiscalização. Sim. Mas nós conseguimos dar a direção e fazer o Parque Molhado junto com o vereador Igor Diego lá. Tem um pedacinho aí, viu, vereador? Mas eu não vou pedir voto. O Parque Molhado, esse inaugura em 2025. Inaugura agora, em 2025. Eu acho que inaugura dentro de um mês, e um mês e meio. a sua ideia é que 2025 também propondo isso até o final de 2025, 2026... Lá, quem sabe, a região sul também tem. Nós trabalhamos junto com a Secretaria de Educação, eu estive com o secretário, tem uma área que está na mão da Secretaria, tem uma piscina que não está sendo usada porque ela foi construída, uma herança ruim que nós pegamos lá da época do Dr. Hélio, e nós vamos sonhar com isso. Ele sonhou junto comigo e nós vamos trabalhar a 4 mãos e pedir para o prefeito nos ajudar, quem sabe, junto com as emendas parlamentares, a gente conseguir fazer um parque molhado lá para a Lagoa do São Domingos. Carmo, apesar de toda a experiência, a gente está falando aqui, fechando a temporada de 2024, se Deus quiser a gente volta a conversar em 2025, se mas Deus quiser. Vai dando um gelinho na barriga porque vai ter posse de novo? Me acostumei. Acostumou? Prometido, né? Tá. Nem vai fazer terno novo? Eu falei sobre isso. Eu não sei se eu vou fazer terno novo. Eu perguntei se era necessário ir. Mas nós vamos estar lá. Porque primeiro tem que ser diplomado, né? Diplomado, é lá em São Paulo, no isso, Tribunal Regional Eleitoral. E a posse dia 1º de janeiro aqui na Câmara. Aqui na Câmara é a votação do nosso presidente, né? Isso mesmo. Então estou pronto, sim, estamos entusiasmados, primeiramente grato a Deus, né? Porque é pela misericórdia dele, nós lutamos, a gente planta a semente na terra. Hoje você é do né? Republicanos, Hoje né? eu sou do Republicano. Você estava no PSC? Eu fui do PSC durante 23 anos. Tá. Me elegi no PSC, fui vice-presidente dele, acho que a maior parte do tempo. E elegemos o nosso deputado estadual, Elinho Zanata, elegemos o nosso deputado federal, Gilberto Nascimento, ajudamos muito, ele também nos ajudaram muito. E aí o partido não passou na lei de cláusula e barreira e virou o partido Podemos. Fui convidado pelo Du, que era o presidente na época, o Du. Sim. Um cara do bem, um cara carinhoso, só que nós tivemos oportunidade, o partido já não existia mais, eu já não tinha mais obrigações partidárias com o antigo PSC, o Podemos foi muito bem recebido pelo Podemos, mas o Partido do Republicanos estava em ascensão, o prefeito Dário estava dando um show de administração, e me convidaram, eu fui o primeiro a ser convidado, o primeiro vereador a ser convidado, aí eu fui falar com a equipe, né, fui falar com os vereadores, fui falar com o prefeito, fui falar com o vice-prefeito, fui falar com o presidente, todos me receberam muito bem e abriram as portas do Republicanos e convidamos outras pessoas que também vieram e felizmente deu certo e me tornei vereador de novo, nos partidos mais importantes da cidade, que tem o nosso querido prefeito Dário, com um trabalho maravilhoso, 5 vereadores, eu, vereador Igor Diego, vereador Rossini, vereador Roberto Alves, eu estou esquecendo alguém,
Tô esquecendo alguém. Tá esquecendo A alguém. Luiz Iabico, eu falei o Luiz Iabico, Iabico. que tá de volta. Luiz Iabico, que ele está de volta, e o nosso prefeito, e vamos trabalhar para reeleger o nosso presidente Rossini, a presidente da casa, para continuarmos esse lindo trabalho que vem sendo feito. Carmo, muito obrigada e, se Deus quiser, até 2025. Obrigado, Mirna. Obrigado mais uma vez pelo carinho. Obrigado pelo seu carinho de estar conosco. A toda a equipe, né, da TV Câmara. É uma honra poder estar aqui. É um privilégio, né, poder estar aqui. E é como eu digo, é a oportunidade que nós temos de tratar dos nossos trabalhos de uma forma mais leve, né, gostosa, sim, mais simples, né? E você que nos acompanhou, se acompanhou até aqui, dizer para você obrigado. Para nós é sinal de grande prestígio a sua audiência e dizer que o nosso compromisso é continuar trabalhando para que a cidade de Campinas seja a melhor cidade do mundo para se viver. Tá Nós certo, acreditamos então. nisso. O Na Casa do Povo fica por aqui, gente. Se você quer assistir a primeira temporada, que tem a entrevista do vereador Carmo Luiz também, falando um pouquinho mais sobre a vida pessoal dele, os hobbies, contando um pouquinho da sua história de vida, você acessa lá, youtube.com/TV Câmara Campinas. Eu te espero até um próximo Na Casa do Povo.